né? Porque é uma discussão que efetivamente vai se dar no Congresso. É o Congresso que vai debater efetivamente, vai alterar a lei, vai avançar, né? Eu espero que avance, mas efetivamente o governo ele tem a função de cumprir a legislação e executar. Então, o que nós precisamos, na verdade, é garantir e executar o que já existe na legislação na questão do aborto legal, né, que são em 3 casos. A questão do caso de estupro, no caso de risco da vida das mulheres e no caso de anencefalia do feto. Esses são os 3 casos que estão hoje na legislação e é o que nós vamos, o governo tem planejamento de executar e garantir que aconteça. Ministra, mas eu queria insistir só um pouquinho nessa questão. A senhora, como uma mulher que trabalha há tantos anos com políticas públicas voltadas para as mulheres, qual é a opinião pessoal da senhora em relação à descriminalização do aborto? Ou seja, deixar que isso seja crime passível de punição para a mulher que procura essa alternativa? Eu acho que assim, primeiro, quando você passa a ser ministra, você passa a representar um governo, né? As suas opiniões pessoais, você tem que deixar em algum lugar. Eu estou na função de ministra. A minha função é garantir a legislação. Acho que nós temos que não permitir lutar para que as mulheres não sejam criminalizadas, né, da forma com que está sendo, mas efetivamente não é um papel do governo fazer isso. Para isso nós temos no Brasil um movimento de mulheres muito forte, muito aguerrida, que tem pautado tanto esse tema como outros e tem feito avançar muitas coisas, né? Então, assim, acho que cabe à sociedade, cabe ao movimento de mulheres, cabe ao Congresso, cabe ao Legislativo. E aí, a minha opinião, mesmo como feminista, nesse momento, enquanto eu for ministra, vai ter que ficar dentro dos livros da Simone de Beauvoir. Tá certo. Posso só continuar claro. Um pouquinho, desculpa? Mas ainda assim, como ministra, a gente sabe que é um papel do governo entrar no Congresso para defender as pautas das quais o governo defende, das quais ele acredita. Então, a senhora, como ministra do governo Lula, vai estar no Congresso para defender a ampliação da descriminalização do aborto? Aí eu só complemento, porque senão não fica um assunto meio de muitos homens falando de um assunto que diz respeito praticamente exclusivamente às mulheres? Todos os assuntos são muito dos homens, que diz exclusivamente às mulheres. Né? A lei do feminicídio, eles trocaram a questão de gênero por questão do sexo feminino, são eles que deliberam sobre o planejamento familiar, são eles que deliberam sobre o salário, são eles que deliberam sobre uma série de coisas. Então, não é só sobre esse assunto, é sobre todos os assuntos, todas as pautas das políticas públicas, né? É por isso que nós trabalhamos e nós lutamos para que nós tenhamos mais mulheres no Congresso e no Senado para poder defender as nossas pautas, né? Agora, com relação à pergunta que você está trazendo, eu não sei, né? Isso não está colocado hoje. Hoje está colocado para mim a construção do movimento, a questão do 8 de março. O presidente da República já me disse que a prioridade é a gente diminuir o número de feminicídios no Brasil, né? Então, nós precisamos ter pautas, nós precisamos recuperar aquilo que foi destruído, né? Porque o que eu encontrei no governo efetivamente foi nada, tudo que nós tínhamos feito foi destruído, 180, as casas da mulher brasileira praticamente parada, os serviços especializados de atendimento às mulheres no interior, praticamente os que não fecharam, eles estão atendendo pela boa vontade dos servidores públicos e tudo sob a responsabilidade dos prefeitos ou dos governadores, sem nenhuma responsabilidade do governo. Então, tem um desafio muito grande nesse país. E isso está na minha agenda, isso é a minha prioridade hoje.
Eu preciso pensar e planejar as ações para que, de fato, nós possamos incluir as mulheres na igualdade salarial. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos trabalhar? Nós estamos com muitas vereadoras e muitas parlamentares, nós estamos com muitas mulheres, inclusive do Executivo, né, sofrendo violência de gênero. Essas são as pautas que hoje estão na minha porta. E os corpos, né? Eu sempre digo para a minha equipe, nós precisamos trabalhar a questão do feminicídio, porque cada mulher que morre por dia, são 7 hoje, segundo os dados do Fórum Brasileiro, são 7 corpos na porta do Ministério. Então, isso para mim é um desafio que está colocado hoje. Então, os desafios que vão chegando, eu vou resolvendo e nós vamos trabalhando, né? Mas, efetivamente, hoje são essas as questões que nós precisamos implementar no país. Porque o país que nós encontramos é um país muito desigual para as mulheres.